Você já se viu preso entre o peso de responsabilidades e o desejo de recomeçar? Imagine ser uma viúva, mãe de 3 filhos, lutando para se reerguer, e do outro lado, um milionário acostumado ao sucesso, mas completamente vazio por dentro. Essa é a história de Isabela e Rodrigo, 2 vidas tão diferentes, mas que o destino une de maneira surpreendente. Uma história de superação, amor e segredos que podem mudar tudo. Fique comigo até o final, porque você vai se emocionar e se ver nas escolhas que eles terão que fazer. Agora, me diga, de qual estado você está nos assistindo? Quero te mandar um coraçãozinho e te agradecer por estar aqui, pronto para viver essa jornada comigo. Isabela, mãe de 3 filhos, acordava todas as manhãs com a sensação de estar lutando contra uma maré sem fim. Desde a morte de seu marido, a vida se tornará uma luta constante. Trabalhar em 2 empregos, cuidar das crianças e ainda tentar manter sua sanidade era como carregar um peso invisível nos ombros. No bairro de classe média em São Paulo, onde morava, a rotina era sua única companheira fiel. Ela sabia que não tinha tempo para luxos, muito menos para se preocupar com seus próprios sentimentos. Rodrigo, por outro lado, era o oposto completo. O luxo e o sucesso cercavam como uma armadura. Ele morava no prédio mais caro da região, e sua vida estava aparentemente resolvida. Um empresário milionário, sempre no controle, Rodrigo parecia ter o mundo a seus pés. Mas havia uma solidão profunda dentro dele. Ele sentia que, apesar de toda sua riqueza, faltava algo crucial. Havia noites em que ele olhava pela janela de seu luxuoso apartamento e se perguntava se todo aquele sucesso compensava a falta de conexões reais em sua vida. Em uma manhã comum, esses 2 mundos se cruzaram de maneira inesperada. Isabela estava lutando para segurar as mãos de seus filhos enquanto carregava várias sacolas de compras. Ela mal conseguia manter tudo sob controle. As crianças estavam inquietas, e o peso das sacolas era demais para ela. Rodrigo, que observava a movimentação da janela do seu apartamento, desceu para oferecer ajuda sem hesitar. Não sabia exatamente o que o motivava, mas havia algo naquela mulher que o intrigava. Quando Rodrigo se aproximou, Isabela olhou com surpresa e desconfiança. Ele era claramente alguém que não fazia parte de sua realidade. "Posso te ajudar com isso?" ele perguntou, tentando soar casual. Isabela hesitou por um instante, mas o cansaço era grande demais para recusar a oferta. Ela assentiu com um sorriso tímido, e Rodrigo pegou as sacolas pesadas de suas mãos. Caminharam em silêncio até a casa de Isabela, com as crianças correndo ao redor deles. Apesar da ajuda inesperada, Isabela manteve a distância. Ela agradeceu a gentileza, mas não pretendia deixar que um estranho entrasse em sua vida. Rodrigo, no entanto, sentiu algo diferente naquele breve encontro. Ele não era o tipo de homem que ajudava estranhos nas ruas, mas algo em Isabela o tocou de uma maneira que ele não conseguia explicar. O cansaço nos olhos dela, a força silenciosa que emanava de cada gesto, tudo aquilo mexeu com ele. Nos dias que se seguiram, Rodrigo não conseguia parar de pensar nela. Ele se pegava olhando para a janela, esperando vê-la passando com as crianças. Algo sobre Isabela o fazia querer conhecê-la melhor, mesmo que sua mente racional soubesse que suas vidas eram completamente diferentes. Rodrigo, o milionário de São Paulo, não era o tipo de pessoa que se envolvia emocionalmente, especialmente com alguém como Isabela, que enfrentava tantas dificuldades. Isabela, por sua vez, também notou a presença dele. Embora não estivesse aberta para um novo relacionamento, havia algo em Rodrigo que a deixava intrigada. Ele não parecia ser apenas o homem rico que ela imaginava, mas ela se recusava a se deixar envolver por qualquer tipo de sentimento. Sua vida já era complicada o suficiente. O breve encontro parecia o início de algo, mas Isabela não estava disposta a deixar alguém como Rodrigo entrar tão facilmente. Ela tinha mais com o que se preocupar: seus filhos, suas finanças, sua própria sobrevivência. O que ela não sabia era que aquele simples gesto de ajuda havia plantado a semente de algo que mudaria suas vidas para sempre. Rodrigo, por sua vez, sentia que aquele encontro não havia sido mero acaso. Algo dentro dele o puxava na direção de Isabela, como se ele estivesse diante de uma escolha que definiria não apenas seu futuro, mas também o dela. E foi assim que, sem perceber, os 2 se encontraram no início de uma jornada que os levaria a confrontar seus maiores medos e a redescobrir o verdadeiro significado de amor e redenção. Rodrigo não conseguia tirar Isabela de sua cabeça.
Ela era completamente diferente de tudo que ele conhecia. Ao contrário das mulheres com quem estava acostumado a lidar, que muitas vezes pareciam mais interessadas em seu dinheiro do que em sua companhia, Isabela exalava autenticidade. Havia uma simplicidade em seus gestos, um misto de força e vulnerabilidade que o intrigava. E o fato de ela parecer imune ao seu charme apenas o fazia querer saber mais sobre ela. No entanto, Rodrigo sabia que Isabela tinha mais preocupações do que qualquer outra pessoa que ele já havia conhecido. Era evidente que ela estava sempre sobrecarregada. Criar 3 filhos sozinha era um fardo pesado, e a responsabilidade por manter a casa, trabalhar e ainda dar atenção às crianças era algo que ele jamais poderia entender completamente. Mesmo assim, ele sentia que queria ajudar de alguma forma. Mas como um homem acostumado a resolver tudo com dinheiro poderia se aproximar sem parecer invasivo? Isabela, por outro lado, continuava a manter sua vida em ordem, ou pelo menos tentava. Ela sabia que não tinha o luxo de se distrair com Rodrigo, por mais que ele parecesse disposto a estar por perto. Havia algo nele que despertava um desejo de confiar, de abrir espaço para alguém novamente, mas esse sentimento assustava. Ela não podia se permitir vulnerabilidades agora. Além disso, as crianças estavam começando a notar a presença constante de Rodrigo, e isso a deixava ainda mais receosa. Certo dia, após deixar as crianças na escola, Isabela voltou para casa e encontrou Rodrigo parado em frente ao prédio. "Oi, Isabela", ele disse, com um sorriso tímido. "Eu estava pensando. Você parece sempre tão ocupada, e as crianças são incríveis, mas sei que cuidar de tudo sozinha deve ser difícil. Eu pensei em te ajudar de alguma forma, se você quiser." O sorriso no rosto de Rodrigo não escondia a preocupação genuína que ele sentia por ela. Mas, para Isabela, aquelas palavras soavam como uma invasão. A oferta de ajuda tocava diretamente em seu orgulho. Desde a morte de seu marido, ela havia aprendido a se virar sozinha, a cuidar dos filhos e a administrar as finanças com o pouco que tinha. Aceitar ajuda, especialmente de um homem como Rodrigo, seria como admitir que estava falhando. E isso era algo que ela simplesmente não podia fazer. "Eu agradeço a oferta, Rodrigo", respondeu Isabela, com uma voz controlada, "mas estou bem. Meus filhos e eu estamos lidando com as coisas, como sempre fizemos." Havia uma firmeza em sua voz, mas também uma tristeza que Rodrigo percebeu imediatamente. Ele não queria forçá-la a nada, mas sabia que havia muito mais por trás daquela fachada de força do que Isabela estava disposta a admitir. Nos dias seguintes, Rodrigo tentou dar espaço a Isabela, mas não conseguia evitar pensar em como ela parecia sempre à beira de um colapso, embora nunca demonstrasse abertamente. Ele sentia que deveria fazer algo, mas ao mesmo tempo, sabia que qualquer gesto de ajuda poderia ser mal interpretado. Rodrigo, que sempre resolvera seus problemas com soluções diretas, começou a perceber que o dinheiro, que sempre fora sua arma mais poderosa, não tinha lugar na vida de Isabela. Enquanto isso, Isabela se esforçava para manter a distância emocional. Ela não queria envolver Rodrigo em sua vida, muito menos deixá-lo ver suas vulnerabilidades. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte dela que começava a sentir falta de ter alguém para conversar, alguém em quem pudesse confiar. Era um dilema que a fazia sentir-se ainda mais solitária. E, aos poucos, Isabela percebeu que, talvez, estivesse evitando Rodrigo não porque ele fosse um problema, mas porque ela tinha medo de se permitir ser ajudada novamente. O verdadeiro conflito, no entanto, estava só começando. Rodrigo, com o tempo, entendeu que o que Isabela precisava não era ajuda financeira, mas alguém que a tratasse como igual, alguém que a respeitasse como mulher, mãe e sobrevivente. E ele estava determinado a ser essa pessoa, mesmo que isso significasse esperar o tempo que fosse necessário. Isabela, por outro lado, continuava a lutar com seus próprios fantasmas. A presença constante de Rodrigo em sua vida começava a mexer com ela de maneiras que não estava preparada para lidar. Seus filhos estavam se apegando a ele, e ela sabia que, se continuasse a permitir essa proximidade, acabaria se apegando também. O que ela não sabia era que esse apego poderia ser sua maior fonte de força, ou de dor, se as coisas desmoronassem. No fundo, tanto Isabela quanto Rodrigo sabiam que, para qualquer tipo de relacionamento florescer, eles teriam que enfrentar as barreiras que ergueram ao redor de si mesmos. E para isso, precisariam confrontar seus maiores medos. Para Isabela, era o medo de se machucar de novo, de perder o controle. Para Rodrigo, era o medo de não ser suficiente,
de que seu amor não fosse bastante para reparar as cicatrizes que Isabela carregava. O destino parecia jogar esses dois em um caminho inevitável de colisão emocional. Eles ainda não sabiam o que viria pela frente, mas uma coisa era certa. Aquele encontro havia marcado o início de uma jornada de superação, onde o amor, a confiança e a cura estariam em jogo. Após o confronto sutil, Rodrigo decidiu respeitar a decisão de Isabela. Ele percebeu que insistir na ajuda direta poderia afastá-la ainda mais. No entanto, isso não significava que ele estava pronto para se distanciar. Rodrigo optou por uma abordagem mais discreta, aproximando-se aos poucos, principalmente através das crianças. Ele sabia que as barreiras de Isabela eram altas, mas acreditava que, com paciência, ela poderia confiar nele. Isabela, por sua vez, estava começando a perceber a presença de Rodrigo de forma mais constante, mesmo que de maneira indireta. Ele agora fazia parte do cotidiano de seus filhos, e essa nova realidade era algo que ela não esperava. Pedro, o mais velho, via em Rodrigo uma figura de apoio, alguém com quem poderia contar. Laura, a filha do meio, tinha uma curiosidade silenciosa sobre o homem que estava sempre por perto, mas que nunca forçava sua presença. Já Sofia, a mais nova, se divertia com a gentileza e o carinho que Rodrigo demonstrava. Para as crianças, a presença dele era quase natural. A relação entre Rodrigo e os filhos de Isabela começou a aproximá-lo da família, e, por mais que Isabela tentasse, não conseguia ignorar o quanto isso estava afetando sua rotina. Cada gesto de Rodrigo, por menor que fosse, parecia mexer com algo dentro dela. Ele nunca a pressionava, nunca forçava a entrada em sua vida, mas a maneira como ele estava se conectando com as crianças a fazia pensar. Havia momentos em que ela se pegava pensando em como seria deixar Rodrigo entrar de verdade em sua vida. Mas então, rapidamente, afastava essas ideias. Certa tarde, após um longo dia de trabalho, Isabela chegou em casa e encontrou Rodrigo sentado na varanda com as crianças. Ele havia passado para levar Pedro a um treino de futebol, e agora estavam rindo juntos, como se ele já fosse parte da família. Isabela ficou parada por um instante, observando a cena. Rodrigo levantou os olhos e sorriu para ela, e, naquele momento, Isabela sentiu algo mudar. O calor daquele sorriso a atingiu de maneira inesperada, e ela percebeu o quanto estava resistindo a algo que poderia trazer felicidade. Rodrigo, percebendo o desconforto de Isabela, se levantou e caminhou até ela. Eu sei que você não quer que eu interfira na sua vida, mas não estou aqui para te atrapalhar, Isabela, disse ele, com a voz suave. Eu só quero estar presente de uma maneira que não te sobrecarregue. E se isso for demais, me avise. Eu só gosto de estar com vocês. Isabela olhou nos olhos de Rodrigo, e por um breve momento, quase deixou suas defesas caírem. Mas o medo ainda era forte. Rodrigo, eu aprecio o que você faz pelos meus filhos. De verdade. Mas eu não posso me dar ao luxo de criar expectativas. Eu não posso me arriscar. Já passei por tanta coisa. Não posso perder o controle de novo. Rodrigo suspirou, compreendendo o que ela dizia. Ele sabia que essa resistência não era algo que ele pudesse derrubar de uma hora para outra. Eu não estou pedindo para você confiar em mim de uma vez. Só quero que você saiba que eu estou aqui. E vou continuar estando aqui, mesmo que você não precise de mim agora. Após essa conversa, Rodrigo voltou a ser mais discreto, sem forçar sua presença. No entanto, a conexão entre ele e as crianças continuava a crescer, e isso inevitavelmente aproximava Isabela dele, mesmo que contra sua vontade. Era como se, aos poucos, Rodrigo estivesse conquistando seu lugar, não através de grandes gestos ou promessas, mas pela constância de sua presença e o carinho que demonstrava por todos eles. Para Isabela, a situação estava se tornando cada vez mais complicada. Ela sabia que Rodrigo era um bom homem e que suas intenções eram genuínas. Sabia que seus filhos estavam felizes com a presença dele, mas o medo de confiar de novo, de se entregar, ainda segurava. Toda vez que permitia que um pequeno sentimento surgisse, lembrava-se da dor da perda de seu marido e do quão devastador fora reconstruir sua vida sozinha. Ela simplesmente não podia se dar ao luxo de falhar outra vez. Mas o destino parecia não querer deixá-la escapar dessa nova realidade. As crianças, especialmente Pedro, começaram a questionar a distância que Isabela mantinha de Rodrigo. Por que ele nunca fica mais tempo? Perguntou Pedro em uma noite, enquanto se preparava para dormir. Ele é legal, e acho que ele gosta de você, mãe.
As palavras de Pedro mexeram com Isabela. Era como se todos ao seu redor estivessem aceitando a ideia de que Rodrigo podia ser uma parte importante de suas vidas, enquanto ela continuava lutando contra isso. O questionamento de seu filho plantou uma dúvida em sua mente. E se ela estivesse errada ao afastar Rodrigo? E se, ao tentar proteger sua família, ela estivesse impedindo todos de serem felizes, inclusive ela mesma? Rodrigo, por outro lado, continuava pacientemente em segundo plano. Ele sabia que não podia apressar o processo. Sabia que Isabela estava carregando muito mais do que apenas a responsabilidade de criar os filhos. Ela carregava o peso do luto, do medo de se machucar de novo. Mas ele estava disposto a esperar, porque sentia que o que eles tinham, mesmo que ainda não concretizado, era especial. Com o passar do tempo, Isabela começou a perceber que a presença de Rodrigo não a sufocava como ela temia. Pelo contrário, ele trazia leveza para os dias dela, uma leveza que ela havia esquecido que podia existir. Aos poucos, Isabela começou a baixar suas defesas. Ela permitiu que Rodrigo passasse mais tempo com eles, permitiu que ele se tornasse uma figura mais constante em sua vida. E, embora ainda houvesse receios, algo dentro dela estava mudando. Isabela ainda não estava pronta para se entregar completamente, mas ela estava começando a entender que, talvez, Rodrigo não estivesse ali para machucá-la. Talvez, ele fosse a pessoa que ela precisava para finalmente deixar o passado para trás e permitir que o futuro entrasse. O caminho seria longo, mas ela começava a acreditar que, com Rodrigo, poderia ser possível. As semanas passaram, e a presença de Rodrigo se tornou mais constante na vida de Isabela e seus filhos. Embora ela ainda mantivesse um certo nível de resistência emocional, Isabela não podia negar que Rodrigo estava preenchendo uma lacuna que há muito existia em sua vida e na vida das crianças. Ele fazia pequenos gestos, como ajudar Pedro com o dever de casa ou levar Sofia ao parque, e Isabela começou a se permitir sonhar com a possibilidade de construir algo ao lado dele. No entanto, ela ainda sentia que algo a impedia de mergulhar completamente naquele relacionamento. O medo ainda estava presente. Enquanto isso, Rodrigo, pacientemente, respeitava o espaço de Isabela, sem pressioná-la. Ele sabia que o processo de confiança levaria tempo, mas estava determinado a fazer parte daquela família. Contudo, havia algo que ele temia. Um segredo que ele mantinha guardado desde o início. Algo que ele sabia que, quando revelado, poderia destruir tudo o que estavam construindo juntos. A reviravolta começou em uma tarde tranquila, quando Isabela estava organizando alguns papéis antigos que pertenciam ao falecido marido. Entre as pilhas de documentos, ela encontrou um contrato estranho, que mencionava uma grande dívida ligada a uma empresa que ela desconhecia. A princípio, o nome da empresa não significava nada para ela, até que leu com mais atenção e notou que o documento estava relacionado a Rodrigo. Seu coração disparou. Ela mal podia acreditar no que estava vendo. Seu falecido marido havia deixado uma dívida com a empresa de Rodrigo, e Rodrigo nunca havia mencionado nada sobre isso. Será que ele sabia o tempo todo? Será que estava se aproximando dela por culpa ou, pior, para cobrar essa dívida de maneira disfarçada? A desconfiança e a raiva começaram a crescer dentro de Isabela, criando uma onda de sentimentos que ela não conseguia controlar. Ainda em choque, Isabela decidiu confrontar Rodrigo naquela mesma noite. Quando ele chegou para jantar com as crianças, ela esperou até que elas estivessem distraídas, e então o chamou para conversar na cozinha. "Rodrigo, eu preciso falar com você sobre algo sério", começou ela, tentando manter a calma, embora sua voz tremesse. Rodrigo imediatamente percebeu o tom tenso na voz de Isabela e sentiu um frio na espinha. Ele sabia que esse momento chegaria, mas ainda assim não estava preparado. "O que aconteceu, Isabela?", perguntou ele, tentando manter a compostura. "Eu encontrei um documento antigo hoje", disse Isabela, mostrando o contrato para ele. "Esse contrato menciona uma dívida que meu marido tinha com sua empresa. Você sabia disso, Rodrigo? Sabia o tempo todo e nunca me contou?" Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso da acusação nas palavras de Isabela. Ele respirou fundo antes de responder. "Sim, Isabela, eu sabia sobre a dívida, mas não é o que você está pensando. Eu nunca me aproximei de você por causa disso. Nunca foi sobre dinheiro, eu te prometo. Então por que nunca me contou?", retrucou Isabela, com a voz carregada de frustração e mágoa. "Por que manteve isso em segredo? Como posso confiar em você agora, sabendo que escondeu algo tão importante?"
Rodrigo sentiu o chão desabar sob seus pés. Ele sabia que esse segredo poderia destruir tudo que eles haviam construído, mas também sabia que, se não fosse honesto agora, perderia Isabela para sempre. Eu não te contei porque eu não queria que isso ficasse entre nós, disse ele, com sinceridade. Seu marido fez negócios arriscados nos últimos anos de vida, e isso colocou-o em uma posição complicada. Eu sabia sobre a dívida, mas nunca quis que isso definisse nossa relação. Eu queria que você confiasse em mim por quem eu sou, não por algo que aconteceu no passado. Isabela ouviu cada palavra, mas a confusão e o medo ainda eram fortes. Você sabe o quanto foi difícil para mim depois que ele morreu, disse ela, com a voz embargada. Eu já perdi tanto, e agora isso. Eu não sei se posso lidar com mais segredos. Rodrigo se aproximou lentamente, sem querer forçar uma aproximação. Eu entendo que isso parece uma traição, Isabela. Mas eu te juro, tudo que eu quero é estar com você e suas crianças. Eu não me importo com essa dívida, nunca me importei. O que eu sinto por você é real, e eu quero que a gente supere isso juntos. Houve um longo silêncio enquanto Isabela processava as palavras de Rodrigo. Por um lado, ela sabia que ele estava sendo sincero. Desde o começo, ele sempre foi honesto e cuidadoso em sua abordagem. Mas o fato de ele ter mantido um segredo tão grande a deixava insegura, como se a fundação de confiança que eles estavam construindo estivesse rachada. Eu preciso de um tempo para pensar, disse Isabela, finalmente. Isso é demais para processar agora. Eu só preciso de espaço. Rodrigo assentiu, sentindo o peso da decisão. Eu entendo. Eu não vou pressionar. Mas estarei aqui quando você estiver pronta. Nos dias que se seguiram, Isabela se distanciou. Ela precisava refletir sobre tudo o que havia descoberto e sobre como aquilo afetaria sua relação com Rodrigo. Ao mesmo tempo, tentava manter a rotina com as crianças, sem deixá-las perceber que algo estava errado. No entanto, o silêncio entre ela e Rodrigo era um lembrete constante de que havia algo inacabado entre eles. Algo que precisaria ser resolvido para que pudessem seguir em frente. Enquanto isso, Rodrigo estava devastado, mas sabia que não podia forçar Isabela a perdoá-lo rapidamente. Ele respeitava seu tempo, mas o medo de que ela nunca mais voltasse era uma sombra constante em sua mente. Ele não sabia se Isabela seria capaz de confiar nele novamente, mas estava disposto a fazer o que fosse preciso para reconquistar essa confiança. No fundo, ambos sabiam que, para superar esse obstáculo, teriam que encarar não apenas o segredo sobre a dívida, mas também seus próprios medos e inseguranças. E esse seria o verdadeiro teste do relacionamento deles. Os dias após a revelação foram longos e silenciosos para Isabela. Ela se sentia dividida entre o carinho crescente que tinha por Rodrigo e o medo de que a confiança entre eles estivesse irremediavelmente abalada. Cada vez que pensava em tudo o que tinham construído, sua mente voltava à dívida, ao segredo que ele havia guardado. Será que poderia realmente perdoá-lo? Será que era capaz de reconstruir essa confiança? Rodrigo, por outro lado, mantinha distância, como prometido. Ele queria dar a Isabela o espaço necessário para processar tudo, mas o silêncio dela o consumia. Cada dia sem uma palavra de Isabela parecia aumentar o abismo entre eles. Rodrigo estava acostumado a resolver problemas de maneira direta, mas com Isabela, ele sabia que a situação era muito mais delicada. Havia muito em jogo, e ele não podia forçar uma reconciliação. Os filhos de Isabela começaram a notar a ausência de Rodrigo. Pedro, que sempre fora mais próximo de Rodrigo, não entendia o que havia mudado. Mãe, por que o Rodrigo não vem mais aqui? Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele certa noite, enquanto terminava de fazer a lição de casa. Isabela, já acostumada a esconder suas emoções, hesitou antes de responder. Estamos dando um tempo, Pedro. Às vezes, as coisas precisam de espaço para serem resolvidas. Pedro não estava satisfeito com a resposta. Mas ele gosta de você. E você gosta dele, não gosta? As palavras de seu filho atingiram Isabela com mais força do que ela imaginava. Ele estava certo. Ela gostava de Rodrigo, mais do que gostaria de admitir. Mas esse sentimento era suficiente para superar a dor da traição? Rodrigo, do outro lado da cidade, também refletia sobre o que havia acontecido. Em uma noite solitária em seu apartamento, ele olhava para as fotos que tirara com as crianças. A conexão que ele construíra com elas era real, e isso fazia com que a ideia de perder Isabela e os filhos se tornasse ainda mais dolorosa.
Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Não podia ficar esperando para sempre. Enquanto refletia sobre isso, Rodrigo tomou uma decisão. Ele não podia deixar a situação ficar parada. Precisava ser honesto, não apenas com Isabela, mas consigo mesmo. No dia seguinte, ele decidiu ir até a casa dela, sem avisar, pronto para enfrentar qualquer que fosse a reação dela. Quando Rodrigo chegou, Isabela estava do lado de fora, observando as crianças brincarem no quintal. A tensão no ar era palpável quando seus olhares se encontraram. Precisamos conversar, disse Rodrigo, direto, mas sem hostilidade. Isabela assentiu, levando-o para dentro de casa. Sentados à mesa, o silêncio parecia esmagador, até que Rodrigo tomou a iniciativa. Isabela, eu sei que você está magoada. E eu entendo que essa revelação abalou a confiança entre nós. Mas o que eu sinto por você e pelos seus filhos é verdadeiro. Eu sei que cometi um erro ao não contar sobre a dívida, mas eu nunca quis que isso definisse a nossa relação. Isabela ouviu em silêncio, sua expressão fechada. Não é só sobre a dívida, Rodrigo, disse ela, finalmente. É sobre o que ela representa. Eu perdi meu marido, minha segurança, tudo o que eu acreditava estar sob controle. E agora, eu estava começando a confiar em você, a construir algo de novo. E então descubro que havia um segredo o tempo todo. Isso me faz sentir que estou repetindo os mesmos erros, que estou me deixando ser vulnerável demais. Rodrigo assentiu, compreendendo o peso das palavras de Isabela. Eu entendo que você está com medo. Eu também tenho medo, sabia? Nunca me envolvi assim com ninguém. Mas eu não posso e não quero desistir de nós por causa de um erro. Quero que você saiba que eu estou aqui, disposto a fazer o que for preciso para reconquistar sua confiança. Se você me der essa chance. Isabela suspirou. As palavras de Rodrigo eram sinceras, mas o medo ainda paralisava. Eu quero confiar em você, Rodrigo. Eu quero acreditar que podemos superar isso. Mas não sei como. Não sei se consigo me abrir para alguém de novo. Depois de tudo, o silêncio entre eles era cheio de incertezas. Rodrigo pegou a mão de Isabela gentilmente, um gesto que fez o coração dela acelerar. Você não precisa tomar uma decisão agora, disse ele, com calma. Eu só queria que soubesse que estou disposto a esperar, a provar para você que sou confiável. Eu quero estar ao seu lado, com seus filhos. Quero fazer parte dessa vida que estamos construindo juntos, mas sei que precisa ser no seu tempo. Isabela olhou para as mãos deles, entrelaçadas sobre a mesa. Pela primeira vez, permitiu que uma pequena parte dela considerasse a possibilidade de que Rodrigo estivesse falando a verdade. Talvez ela estivesse se protegendo tanto que não estava permitindo que algo bom entrasse em sua vida. Eu preciso de tempo, Rodrigo, disse ela, com a voz mais suave agora. Preciso pensar em tudo isso, no que isso significa para mim e para meus filhos. Rodrigo assentiu, compreensivo. Tudo bem, Isabela. Eu vou esperar o tempo que for necessário. Mas, por favor, nunca duvide do quanto eu me importo com você e com as crianças. Com essa promessa, Rodrigo saiu, deixando Isabela sozinha com seus pensamentos. A grande decisão ainda estava por vir, e ela sabia que teria que encarar seus medos de frente para tomar a escolha certa. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela começou a se perguntar se estava finalmente pronta para deixar alguém entrar novamente em sua vida. Nos dias seguintes, Isabela tentou processar tudo. A distância de Rodrigo a fez perceber o quanto ele já fazia parte de sua vida. As crianças perguntavam sobre ele, e ela também sentia sua falta, mesmo que não quisesse admitir. O dilema sobre confiar novamente ou manter suas barreiras era um confronto diário. Finalmente, em uma manhã clara, enquanto observava as crianças brincarem no quintal, Isabela chegou a uma conclusão. Não poderia passar a vida com medo. O risco de se abrir era grande, mas talvez o risco de viver sem amor fosse ainda maior. E naquele momento, ela soube que estava pronta para dar o próximo passo. Naquela manhã, algo dentro de Isabela mudou. Enquanto observava as crianças brincando no quintal, ela percebeu que estava cansada de lutar sozinha, de carregar o peso de tudo sem permitir que ninguém a ajudasse. Havia passado tempo suficiente vivendo com medo de confiar, medo de ser ferida novamente. Mas a realidade era que, ao afastar Rodrigo, ela estava privando a si mesma e seus filhos de algo bom. Pela primeira vez em muito tempo, Isabela se permitiu pensar que talvez, apenas talvez, o amor pudesse ser uma forma de cura,
e não uma ameaça. Rodrigo estava em sua casa, isolado em seus pensamentos, quando recebeu a mensagem de Isabela. Ela pediu para que ele fosse até sua casa naquela tarde, sem dar muitos detalhes. Seu coração disparou, mas ele sabia que não poderia apressar conclusões. Sabia que qualquer decisão que Isabela tomasse seria carregada de peso emocional, e ele estava pronto para aceitar qualquer resposta que ela tivesse para dar, mesmo que fosse uma despedida definitiva. Quando Rodrigo chegou à casa de Isabela, o clima estava diferente. Havia uma tensão no ar, mas também uma leveza inesperada. As crianças estavam na sala, assistindo a um filme, e Isabela o chamou para conversar no quintal, onde a brisa suave da tarde ajudava a acalmar seus pensamentos. Ela estava visivelmente mais tranquila, mas Rodrigo percebeu que havia algo mais profundo por trás daquele silêncio. Rodrigo, começou ela, com a voz mais firme do que ele esperava, eu passei muito tempo pensando sobre tudo o que aconteceu. Sobre nós, sobre o que isso significa para mim e para os meus filhos. E sobre como eu tenho vivido nos últimos anos. Ele a escutou atentamente, com o coração batendo forte, sem interromper. Isabela continuou, eu me protegi por muito tempo. E isso me impediu de viver plenamente, de me permitir ser feliz de novo. Mas eu percebi que viver com medo é tão doloroso quanto me machucar de novo. Eu sei que você cometeu um erro ao não me contar sobre a dívida, mas também sei que o que você fez depois foi honesto, que você esteve ao meu lado sem exigir nada em troca. Rodrigo segurou o fôlego enquanto Isabela falava. Ela parecia mais aberta, mais disposta a encarar os próprios sentimentos. Eu quero tentar, Rodrigo. Não posso garantir que tudo será perfeito, mas quero te dar uma chance, quero nos dar uma chance. Estou cansada de fugir das coisas boas por medo de que elas desapareçam. E eu vejo o quanto você se importa, o quanto as crianças se importam com você. E isso é importante para mim. Um sorriso suave se formou no rosto de Rodrigo enquanto ela falava. Ele não queria interromper, mas suas palavras o enchiam de uma esperança renovada. Quando Isabela terminou, ele deu um passo à frente e segurou suas mãos gentilmente. Eu prometo que não vou te decepcionar, Isabela. Estou disposto a fazer isso do jeito certo, a seu tempo. Estou aqui por você e pelos seus filhos. Sempre estive. Ela sorriu, mas havia lágrimas nos olhos. Não era tristeza, mas o alívio de finalmente se permitir viver algo novo, de deixar de lado o medo que aprisionava por tanto tempo. Eles permaneceram em silêncio por alguns momentos, as mãos entrelaçadas, até que Rodrigo, ainda emocionado, disse: nós vamos construir isso juntos. E eu estou pronto para qualquer coisa que venha a seguir. Nos dias que se seguiram, o relacionamento de Isabela e Rodrigo começou a se desenvolver de uma maneira mais natural, sem a tensão constante que havia antes. Ela permitiu que ele se tornasse uma presença constante em sua vida e na vida das crianças. Eles começaram a fazer planos juntos, pequenos passos para consolidar o que estavam construindo. Isabela, pela primeira vez em anos, sentiu como se estivesse voltando a viver, verdadeiramente. Havia desafios, claro, mas ela não os enfrentava mais sozinha. Pedro, o filho mais velho, notou a mudança no comportamento da mãe. Mãe, você parece mais feliz, disse-lhe certa manhã, enquanto tomavam café. Isabela riu, surpresa pela observação perspicaz do filho. Eu acho que estou, Pedro, respondeu ela, passando a mão pelos cabelos dele. Às vezes, a gente tem que se permitir sentir coisas boas de novo. As crianças, especialmente Pedro e Sofia, aceitaram Rodrigo em suas vidas com ainda mais naturalidade do que Isabela havia imaginado. Laura, sempre mais introspectiva, também começou a se abrir, vendo em Rodrigo alguém em quem poderia confiar. O papel de Rodrigo na vida deles cresceu de forma orgânica, e Isabela viu que o que mais temia, perder o controle ou se machucar de novo, não estava se concretizando. Pelo contrário, ela se sentia mais forte, mais completa, ao lado dele. Rodrigo, por sua vez, se dedicava com todas as suas forças para fazer com que Isabela e as crianças se sentissem seguras e amadas. Ele sabia que a jornada para ganhar totalmente a confiança de Isabela ainda não havia terminado, mas sentia que estavam no caminho certo. A cada dia, ele a admirava mais por sua força e sua capacidade de superar os desafios da vida com tanta coragem. Ele sabia que estava construindo algo sólido, algo que poderia durar. Com o tempo, Isabela também se permitiu abrir sobre suas inseguranças mais profundas. Uma noite, enquanto as crianças dormiam, ela e Rodrigo sentaram-se na varanda,
conversando sobre suas vidas antes de se conhecerem. Eu tinha tanto medo de deixar alguém entrar, confessou ela, olhando para as estrelas. Depois de tudo que aconteceu com meu marido, eu pensei que nunca conseguiria confiar em mais ninguém. Mas você me mostrou que é possível reconstruir, mesmo depois de tanto tempo. Rodrigo segurou a mão dela, sentindo a profundidade de suas palavras. Eu sei que essa jornada não foi fácil, respondeu ele, mas estou aqui, e sempre estarei. Não temos que apressar nada. Vamos construir isso juntos, de maneira sólida. A cada conversa, a cada gesto de carinho, o relacionamento deles se fortalecia. As feridas do passado, tanto de Isabela quanto de Rodrigo, ainda estavam ali, mas agora, elas eram parte do processo de cura, não mais uma barreira. Eles aprenderam a confiar um no outro, a se apoiar, e aos poucos, o medo foi substituído pela confiança. Finalmente, Isabela percebeu que, ao permitir que Rodrigo entrasse em sua vida, ela havia se permitido curar. Ela sabia que os desafios ainda existiriam, mas agora, ela não enfrentaria mais esses desafios sozinha. Havia um futuro pela frente, cheio de possibilidades, e ela estava pronta para abraçá-lo com tudo o que tinha. Apesar dos avanços no relacionamento de Isabela e Rodrigo, os ecos do passado ainda assombravam Isabela. A descoberta da dívida deixada por seu marido e o peso emocional que essa revelação trouxe não haviam desaparecido completamente. Embora estivesse disposta a seguir em frente, Isabela sabia que ainda havia questões pendentes que precisavam ser enfrentadas para que ela pudesse, de fato, se libertar de tudo que aprendia ao passado. Uma tarde, enquanto arrumava a caixa de documentos antigos do falecido marido, Isabela se deparou com um envelope que havia passado despercebido. Dentro, havia uma carta escrita por ele pouco antes de sua morte, uma carta que Isabela nunca soube que existia. O conteúdo da carta a deixou sem palavras. Seu marido, em suas últimas semanas de vida, havia se envolvido em negócios arriscados, tentando desesperadamente garantir um futuro financeiro para a família. A dívida com a empresa de Rodrigo era parte desse plano fracassado, mas o que mais doía era perceber o desespero e o isolamento que ele deve ter sentido ao lidar com tudo sozinho. Isabela sentiu uma onda de emoções. Por um lado, havia o alívio de finalmente entender as razões por trás das decisões do marido. Por outro, ela se sentia traída por ele ter guardado tudo aquilo em segredo. Ele havia tentado proteger a família, mas, ao fazê-lo, acabou deixando um fardo ainda maior para ela. Isabela sabia que, para realmente seguir em frente com Rodrigo, precisaria lidar com esse ressentimento, com essa parte de sua história que ainda não havia sido resolvida. No mesmo dia, ela chamou Rodrigo para conversar. Eles se sentaram na sala, com a carta nas mãos de Isabela. Eu encontrei isso hoje, disse ela, entregando o envelope a Rodrigo. Ele leu a carta em silêncio, e quando terminou, seus olhos encontraram os de Isabela com uma mistura de compreensão e tristeza. Ele estava desesperado para proteger vocês, disse Rodrigo, com a voz suave. Mas acho que ele não percebeu o quanto isso iria te machucar no fim. Isabela suspirou, sentindo o peso das palavras de Rodrigo. Eu passei tanto tempo tentando entender por que ele não confiou em mim o suficiente para me contar sobre tudo isso. Eu teria ajudado, teria feito o que fosse necessário. Mas ele escolheu carregar esse fardo sozinho, e isso quase me destruiu. Rodrigo, sempre paciente, pegou as mãos de Isabela e as apertou. Ele estava tentando proteger você da maneira que ele achava que era certa. Mas agora você tem a chance de reescrever essa história. O passado não pode ser mudado, mas o futuro está nas suas mãos. E eu estarei aqui, ao seu lado, para o que vier. As palavras de Rodrigo atingiram Isabela de uma forma profunda. Era verdade. O passado havia deixado cicatrizes, mas ela tinha o poder de escolher como viveria a partir daquele momento. Ela não estava mais sozinha, e pela primeira vez, percebeu que não precisava carregar o fardo de tudo o que aconteceu. Rodrigo estava ao seu lado, e ela sabia que poderia confiar nele. Nos dias seguintes, Isabela começou a se abrir mais sobre o passado com Rodrigo. Ela contou a ele sobre seus medos mais profundos, sobre as noites de insônia após a morte do marido, as dúvidas que sempre pairaram sobre sua capacidade de seguir em frente. Rodrigo, por sua vez, compartilhou mais sobre sua própria infância, sobre a perda de seu pai quando era jovem e como isso moldou sua visão de sucesso e responsabilidade. Esses momentos de vulnerabilidade criaram um vínculo ainda mais forte entre eles, como se estivessem finalmente compreendendo todas as peças que faltavam em suas vidas.
Mas havia mais um passo a ser dado. Rodrigo sabia que, para que Isabela pudesse finalmente deixar o passado para trás, era preciso resolver a questão da dívida de uma vez por todas. Ele sugeriu que se reunissem com seu advogado para resolver o contrato, de forma que Isabela não precisasse mais se preocupar com isso. Embora a princípio ela tenha resistido, não querendo depender financeiramente de Rodrigo, ele deixou claro que não se tratava de caridade, mas de encerrar uma página dolorosa de sua história. Eu não quero que isso fique entre nós como uma sombra, disse Rodrigo. Quero que você veja isso como um novo começo. Eu sei o quanto você lutou sozinha, mas agora não precisa mais fazer isso. Estamos juntos nisso. Isabela. Depois de muita reflexão, Isabela aceitou. Eles se reuniram com o advogado de Rodrigo, e o contrato foi finalmente encerrado. Isabela sentiu uma mistura de alívio e gratidão, mas acima de tudo, sentiu que havia finalmente se libertado do fantasma que a perseguia. A dívida que seu marido deixará já não era mais um peso sobre seus ombros. Rodrigo a havia ajudado a se livrar dessa carga, não como uma forma de controle, mas como um gesto de amor e respeito. Agora, com essa questão resolvida, Isabela sentiu que estava pronta para se dedicar completamente ao relacionamento com Rodrigo. Não havia mais barreiras, não havia mais segredos. Pela primeira vez em anos, ela sentia que podia planejar um futuro sem as amarras do passado. E, ao lado de Rodrigo, ela sabia que esse futuro seria construído sobre bases sólidas. Os filhos de Isabela também sentiram essa mudança. Pedro, Laura e Sofia começaram a ver Rodrigo não apenas como uma figura constante, mas como alguém que agora fazia parte oficial de suas vidas. Pedro, em particular, que sempre foi mais reservado quanto ao relacionamento da mãe, começou a se abrir mais com Rodrigo, buscando nele conselhos e apoio. Com o passar do tempo, Isabela percebeu que o que antes parecia uma tempestade de problemas e medos estava se dissipando. Aos poucos, ela estava construindo uma nova vida, onde o amor e a confiança tinham espaço para crescer. Rodrigo se tornará mais do que um companheiro. Ele era agora parte da família, e a cada dia que passava, eles se fortaleciam juntos, prontos para o que o futuro lhes reservava. Com o passado finalmente resolvido, Isabela se sentia como se estivesse começando uma nova vida. As sombras da dívida e das incertezas que antes pairavam sobre ela haviam desaparecido. Pela primeira vez em muitos anos, Isabela sentia que podia respirar sem o peso da angústia. Ela havia permitido que Rodrigo entrasse completamente em sua vida, e, em troca, encontrar uma nova chance de amar, confiar e construir algo verdadeiro. Rodrigo, por sua vez, sentia-se mais realizado do que jamais imaginou. Tudo o que ele havia conquistado antes, o sucesso, a riqueza, o status, não se comparava à satisfação de fazer parte daquela família. Isabela, Pedro, Laura e Sofia haviam trazido algo que faltava em sua vida: propósito. Ele não apenas encontrou o amor em Isabela, mas também descobriu a alegria de ser uma figura importante para seus filhos. O relacionamento entre Isabela e Rodrigo se tornou ainda mais forte. Agora que o passado havia sido resolvido e o fardo da dívida deixada pelo marido fora removido, eles estavam livres para planejar o futuro sem as inseguranças que antes os impediam. Rodrigo e Isabela começaram a discutir mais abertamente o que queriam para o futuro, desde pequenos planos familiares até a possibilidade de viverem juntos. Isabela, embora cautelosa, sentia-se mais confiante em cada passo que dava ao lado dele. Em uma noite tranquila, enquanto as crianças dormiam, Isabela e Rodrigo estavam na varanda de casa, compartilhando um momento de paz. O ar da noite estava fresco, e o som distante da cidade de São Paulo parecia um pano de fundo perfeito para a conversa que eles sabiam que era inevitável. Eu nunca pensei que chegaria até aqui, sabia, disse Isabela, com um sorriso tranquilo. Por muito tempo, achei que minha vida estava destinada a ser apenas sobrevivência, sem espaço para o amor ou felicidade verdadeira. Rodrigo olhou para ela com ternura. Você merece muito mais do que apenas sobreviver, Isabela. Eu vejo a força que você tem, e isso só me faz querer estar ao seu lado ainda mais. Eu quero que construamos uma vida juntos, onde não haja mais fantasmas do passado para nos assombrar. Isabela se permitiu sentir a segurança nas palavras de Rodrigo. Ela sabia que não estava mais sozinha, e que ele não a via apenas como alguém a ser protegida, mas como uma parceira. Eu quero isso também, disse ela, finalmente, permitindo que um sorriso suave se formasse em seus lábios. Quero que estejamos juntos, por nós e pelas crianças. Sei que o futuro ainda pode trazer desafios,
mas agora eu sinto que podemos enfrentar qualquer coisa, desde que estejamos juntos. Rodrigo segurou a mão de Isabela com firmeza, sentindo o peso emocional daquele momento. Eles não precisavam de grandes declarações ou promessas grandiosas. O simples fato de estarem juntos, de poderem compartilhar seus medos e sonhos, já era suficiente. Ele sabia que o que tinham construído era sólido, e que, a partir dali, estavam prontos para qualquer coisa que o futuro lhes trouxesse. Nas semanas que se seguiram, Rodrigo começou a se mudar gradualmente para a casa de Isabela. As crianças acolheram a mudança com naturalidade, especialmente Pedro, que havia finalmente aceitado Rodrigo como uma figura paterna em sua vida. Laura, sempre mais introspectiva, começou a demonstrar mais confiança, vendo em Rodrigo alguém que ela poderia contar. E Sofia, a mais jovem, já o tratava como se ele sempre tivesse estado ali, parte integrante da família. Isabela também mudou. Ela já não se preocupava tanto com as incertezas. Sabia que, ao lado de Rodrigo, tinha um futuro estável e, mais importante, tinha amor. A superação das dificuldades financeiras, emocionais e amorosas que enfrentará ao longo dos anos a tornará mais forte. E agora, ela se via como uma mulher capaz de enfrentar qualquer coisa. Com o tempo, eles começaram a planejar novos horizontes juntos. Fizeram viagens em família, momentos simples e felizes que antes pareciam impossíveis. As crianças floresceram com a presença de Rodrigo, e Isabela, finalmente, sentiu que havia encontrado o equilíbrio que tanto buscava. Não era uma vida perfeita, havia dias difíceis e desafios a serem enfrentados, como qualquer família. Mas a diferença agora era que Isabela não estava mais sozinha. Um ano depois, em uma tarde ensolarada, Rodrigo organizou um piquenique em um parque próximo à casa deles. Enquanto as crianças corriam e brincavam, ele se aproximou de Isabela com uma expressão séria, mas cheia de carinho. Isabela, eu sei que já passamos por muito juntos. E sei que ainda temos muito pela frente. Mas, a cada dia, eu tenho mais certeza de que quero estar ao seu lado, construindo essa vida, essa família. Quero fazer isso de forma oficial. Quero que sejamos uma família de verdade. Isabela ficou surpresa, mas logo um sorriso largo iluminou seu rosto. Rodrigo. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu ele, com um sorriso. Só quero que saiba que estou aqui, para sempre, para você e para as crianças. Com lágrimas nos olhos, Isabela se inclinou e o beijou suavemente. Eu quero isso também, disse ela, com o coração leve. Quero que sejamos uma família, para sempre. A partir daquele momento, Isabela e Rodrigo souberam que estavam prontos para qualquer coisa. O amor que tinham superado as dificuldades do passado e se firmara como uma base sólida para o futuro. Juntos, construíram algo verdadeiro, uma família que, embora formada através de desafios e dor, agora florescia em felicidade e união. E assim, o milionário e a viúva que um dia viveram realidades tão distantes, agora caminhavam juntos, lado a lado, prontos para qualquer desafio que a vida lhes trouxesse. O passado havia sido superado, e o futuro, finalmente, estava cheio de luz e esperança. Se essa história te emocionou e te fez refletir sobre amor, superação e segundas chances, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para mais histórias como essa, não perca nosso próximo vídeo, onde contaremos outra jornada inspiradora de superação e amor inesperado. Afinal, todos nós merecemos uma nova chance para ser felizes.